Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, felizes, contentes e com saúde. Tá começando a parte 2 da aula sobre personalidade, que é o capítulo 25, tá? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre essas definições básicas, o que foi o Big Five, uns modelos mais, como foi a construção da personalidade. E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo, então a gente vai pegar todos esses termos aqui do tópico 6 em diante até finalizar, para falar um pouquinho sobre os vários transtornos, então, personalidade borderline, narcisista, antissocial, obsessivo compulsivo, esquizotípica, enfim, vários outros tipos, como isso se relaciona com algumas mudanças físicas, né, alterações neurológicas também, relacionando isso com o Big Five. Depois a gente vai falar de outras coisas também, né, como a gente pode avaliar, como a gente pode fazer entrevista, vários instrumentos psicológicos, tanto projetivos quanto objetivos, essa questão que a gente pode utilizar para avaliar, né, esses testes mais psicométricos e mais projetivos, enfim. Pessoal, hoje aqui a aula vai ser bem legal, vai ser bem interessante, é um tema que eu curto bastante e espero que vocês gostem também. Também peço desculpa porque a minha saúde não tá muito legal, né? Eu tô passando por uma grife, resfriado, não sei o que eu tô acontecendo, que aí tá me deixando com a voz um pouco alterada, né? E bem cansado, mas, né, eu poderia ter gravado em outros momentos do dia, né? Então, enfim, eu tô aproveitando essa segunda-feira pra gravar, porque é a única segunda-feira que eu tenho um bloco grande de horário disponível. Que normalmente eu gravo umas 3 horas e meia seguidas, assim, né? E aí durante a semana eu não ia ter. Então, se eu não gravasse hoje segunda, eu só conseguiria gravar na outra segunda. Eu falei, putz, né? Complicado. Enfim, mas vai dar tudo certo. Bora lá começar então. Vamos começar pelos conceitos. Conceitos de transtorno da personalidade. Bora entender, porque é muito interessante a gente entender isso aqui sobre os conceitos da teoria da personalidade, quer dizer, dos transtornos de personalidade, porque a partir disso a gente consegue compreender melhor. Tá, vamos lá entender um pouco do histórico. Essa categoria chamada transtornos de personalidade já foi nomeada de diversas formas durante a história, né? O DSM utiliza esse termo, transtorno de personalidade, mas em outras classificações, em outros autores, colocava esse transtorno de personalidade como insanidade moral, monomania moral, neurose de caráter, né? Caracteropatia e também de psicopatia. Então, assim, são termos bem diferentes, né? Tem esse autor, achei muito interessante a definição desse autor, que tem até uma influência até os dias atuais. Por mais que foi escrito em 1950, até os dias atuais, muitas pessoas utilizam essa definição desse autor. Ele coloca essa questão dos transtornos de personalidade, né? Ele chamava na época de personalidade anormal ou psicopáticas. Mas bora entender o que ele quis dizer com isso. Ele entendia a ideia que era o seguinte, que as personalidades ditas como anormais seria basicamente os desvios estatísticos de uma norma mediana estimada. Ou seja, basicamente a pessoa tinha um comportamento, uma personalidade que não era o padrão, que estava fora da média das pessoas. Entendeu? Então, assim, isso pode ser tanto no sentido negativo como no sentido positivo. Então, sei lá, uma pessoa muito criativa, mas muito criativa mesmo, ela tá fora. Ela tá anormal, certo? Ela tem uma personalidade anormal. Agora, uma pessoa pouco, mas muito pouco criativa, ela também tá normal, entendeu? Então, é uma personalidade anormal, que ela tá basicamente foge da norma mediana estimada. Basicamente isso, né? Então, ele tratava, tipo, existiam pessoas que têm características muito fora do padrão. E isso pode ser tanto no sentido bom ou ruim. E aí, ele coloca um ponto muito interessante quando ele vai falar de transtorno de personalidade, que é o seguinte: nem todas as personalidades anormais teriam implicação para a psiquiatria. Então não precisa ficar se preocupando em querer classificar tudo, em querer patologizar tudo, como se fosse um problema. É só uma pessoa que tem uma característica diferente. Tudo bem? Então, aí ele coloca, né, que as personalidades anormais relevantes para a psiquiatria, que são importantes, que atuaria a psiquiatria, seria a personalidade psicopáticas, né? Que no caso iria
incluir pessoas que faria sofrer ou causaria sofrimento para a sociedade em geral, tá? Então, se esse tipo da pessoa, né, se a personalidade da pessoa afetasse os outros ou a si mesmo de uma forma que impactaria, né, faria sofrimento, então aí tá aí a psiquiatria deveria intervir, né? E aí não são doenças mentais, ele salienta mais uma vez isso, são apenas variações das normas populacionais. Tudo bem? Certinho? Então, e é muito interessante. Quais são algumas características fundamentais da personalidade, né? Desses transtornos de personalidade? Eles não são facilmente modificáveis por meio das experiências de vida. Então a pessoa pode ter passado por várias coisas, pode ter tido uma educação perfeita, pais perfeitos, e aí, é claro, tô brincando, né? Não existe isso. Mas passou por uma educação X, teve uma criação X, mas mesmo assim tem essa característica. Né? Muitas vezes o indivíduo não reconhece as dificuldades e problemas comportamentais e emocionais. Esse é um ponto muito interessante que a gente já viu aqui nos outros capítulos, é o conceito de insight, né? A pessoa às vezes não tem um insight, a pessoa não sabe ali que aquilo é um problema, não sabe aquilo, sei lá, a pessoa tem um transtorno de personalidade que torna a pessoa muito ansiosa, né? A gente já vai ver esses transtornos mais ansiosos. Às vezes a pessoa ela acha que a vida é assim, né? Ela acha que a vida é dessa forma. Ou, sei lá, no borderline, a pessoa ela acha que os relacionamentos precisam ser estáveis, né? Então ela não encontra outra, ela não reconhece isso como um problema, como uma dificuldade. Enfim, a gente já vai ver mais aprofundadamente isso, né? Eu tô fazendo uma passagem geral. Agora a gente vai para algumas características que o DSM e o CID vão falando, né? Eu tenho o DSM-5-TR aqui, eu fui vendo aqui, comparando, assim, se tava tudo de acordo, né? Enfim, bom, o que a gente tem a dizer que eu acho que é muito importante? Geralmente, começam a surgir os transtornos de personalidade no final da infância e adolescência, tá? E no início do período adulto, que é onde se consolida, fica muito mais claro, mais configurado esse transtorno. É muito interessante também que muitos testes psicológicos, eles falam, olha, é o seguinte, tem uma certa idade que não dá pra fazer não. Se a pessoa for uma criança muito nova, não dá porque a personalidade vai mudando. É claro que, depois a gente vai falar sobre isso, alguns traços, a gente consegue já identificar quando é criança. Mas chegar a um veredito final, tem que ter uma certa cautela com isso. É claro que vem novas formas de avaliar, novas teorias aí que vão tentar suprir essa lacuna, né, de precisar chegar a uma determinada idade. Enfim, mas eu vou ficar restrito ao que o autor está falando aqui. Mas é interessante ficar por dentro aí das novas classificações. Bom, muito interessante também, esse transtorno da personalidade, eles tendem a durar e permanecer ao longo de toda a vida da pessoa. É algo relativamente constante que aparece, né? É interessante dizer também que o padrão anormal de comportamento, experiências internas e respostas afetivas e volitivas, né, no sentido da motivação, enfim, é persistente e consideravelmente estável, tá? É muito interessante também que não se limita a um episódio. Então, é muito interessante que às vezes vão se classificar algum transtorno de personalidade por um episódio específico. E não é assim que funciona, gente. Precisa ser algo persistente, estável, muito presente, né? Então, sei lá, a pessoa ela fala que ela tem, sei lá, borderline, porque teve uma explosão de raiva, ou não sei, teve algum comportamento muito específico, e a pessoa simplesmente, sei lá, ela só tava vivendo um final de um relacionamento muito conturbado, entende? Então tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. A gente já vai ver como é complexo o transtorno de personalidade, tá? E também manifesta um conjunto amplo de comportamentos e experiências internas, assim como reações afetivas e cognitivas que são claramente desarmônicas. Interessante isso, fica claro, evidente que não é desarmônica essa questão. Tá? Envolve vários aspectos da vida da pessoa, então não é só o relacionamento, não é só a escola, a faculdade, o trabalho, não é só a família, a relação com os amigos, é tudo, é tudo. Então são vários aspectos da vida, como a afetividade, a expressão emocional, o comportamento, os impulsos, o modo e estilo de relacionamento, enfim.
inclui muitos aspectos do psiquismo e da vida psíquica, também da vida social dessa pessoa. Então não se limita a um contexto, é algo que vai abranger várias áreas da pessoa, tá? E não se limita a uma relação pessoal, é uma situação específica, é um ponto muito importante, tá? E esse é um padrão que está em desacordo com a expectativa da cultura na qual o paciente cresceu ou se situa. Então aí a gente vai ter um fator muito importante, que falar de transtorno de personalidade é também falar sobre a cultura, é falar sobre características que a gente considera aceitável ou não. Acho que é um ponto importante que a gente precisa ter isso em vista quando a gente fala de transtorno da personalidade. Tudo bem? Um ponto interessante também é que essas condições, elas não se relacionam diretamente com a lesão cerebral evidente ou a outro transtorno psiquiátrico, tudo bem? Então, assim, existem, é claro, a pessoa teve uma lesão cerebral e a partir disso desenvolveu, sei lá, uma personalidade que é marcada por agressividade, falta de empatia, enfim. Existe uma classificação específica para esse tipo de pessoas que tiveram lesão, tá? Ou outro transtorno. Só um adendo aí na observação. E esse transtorno de personalidade normalmente leva a diferentes graus de sofrimento, então por isso que a gente vai intervir, né? Então às vezes a pessoa tem uma questão de solidão, se sentir muito sozinha nesse mundo, né? Parece que ninguém entende essa pessoa, parece que o que ela sofre, ninguém sofre. Sensação de fracasso pessoal, né? Dificuldade nos relacionamentos, que isso é muito complicado, né? Somos muito sociais. Normalmente vividos com amargura, tem uma certa dor psíquica, então é algo que gera sofrimento. É muito interessante notar isso. Também, né, contribui para um pior desempenho ocupacional. Então, às vezes, nos estudos, no trabalho, a pessoa ela tem bastante dificuldade devido a todos esses critérios que a gente já falou. Também, desempenho, desculpa, social também é muito prejudicado nesse sentido, tá? Porém, tudo isso, esse desempenho precário não é uma condição obrigatória. A gente já vai ver os critérios de cada um transtorno. E no envelhecimento, ele fez esse adendo, né? A gente já vai ver a diferença do grupo A pro grupo B pro grupo C. Mas basicamente, no grupo B, a gente vê uma atenuação, né? Sobretudo da impulsividade, da instabilidade, também pode diminuir a afetiva, também diminui essa intensidade. E por diferença, né, no grupo A e C, a gente percebe, né, que uma menor mudança com a idade, então é muito interessante. Nesse grupo B, a gente percebe a atenuação, né, com o passar do tempo. No A e C, a gente percebe algo mais estável. E é muito interessante também que 1 em cada 10 adultos teriam algum transtorno de personalidade. Isso é uma quantidade muito grande, pessoal, muito grande. Beleza. Agora, bora conhecer os transtornos de personalidade. Primeiro, eu preciso falar para vocês os subgrupos. E aí, muito cuidado aí, porque é o seguinte, a gente às vezes coloca, né, um peso muito valorativo, um peso muito moralizante, tá? Então a gente vai discutir daqui a pouco sobre essas questões que são bem importantes. Então, tem que tomar um certo cuidado, né? O DSM utiliza esses termos, então a gente acaba utilizando os termos do DSM, né? Claro que aqui no Brasil hoje tem alguns termos que a gente considera até meio pejorativo. Então é importante ter essa questão crítica também. Bom, a gente pode dividir o transtorno de personalidade em 3 grandes grupos. Você tem um grupo A, que é o grupo esquisito ou desconfiado, né? No DSM-5-TR coloca como esquisito ou excêntrico. Tem um grupo B, que são instáveis ou manipuladores ou sem atenções, né? No DSM-5-TR coloca como dramático, emotivo, errático, né? Tem um grupo C, que é o de ansiosos ou controlados controladores, né? Ou ansiosos ou medrosos. Basicamente, nós temos esses 3 grandes grupos, né? E dentro desses 3 grandes grupos tem vários tipos de ramificação. Beleza? Então, um ponto muito interessante que a gente precisa falar. Eu tô colocando e tirando óculos toda hora. Um ponto muito interessante. Show. Bom, para começar, um dos principais problemas dos transtornos de personalidade é que se sobrepõe muito, com muita frequência, né? Então, assim, chega ao ponto, sei lá, a pessoa chega com uma demanda, você fez a entrevista inicial, anamnese e tudo mais, fez tudo lá,
conheceu, fez toda uma estrutura lá do caso e tudo mais. E você vai ver que a pessoa preenche os critérios para borderline. Porém, aí você vai chegar lá no histriônica, né? No transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade ansioso, e vai ver que, nossa, realmente também fecha esses critérios. E quando vê, a pessoa tem 4 transtornos de personalidade, sabe? Então, tem um grande problema isso, que muitas vezes esses transtornos se sobrepõem. Isso revela uma limitação na validade discriminativa. Ou seja, eu consegui falar, ah não, eu consigo diferenciar tal transtorno do outro devido a esses pontos aqui. Então eu consigo fechar o diagnóstico para tal transtorno, por isso que não é o outro determinado transtorno. Então tem um grande problema nisso. E também, é claro que tem que ter essa questão de, tá, qual que eu priorizo, qual que é mais importante, qual que é o mais evidente. Também é um desafio para acontecer na clínica, ok? Outros problemas que eu acho que é muito importante ressaltar são os elementos valorativos. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade, muitas vezes vem muitas implicações moralizantes. Vou te dar um exemplo. Alguns transtornos têm como característica ser as pessoas serem mentirosas, trapaceadoras, não se sentir remorso, ser teatral, ser sedutor, invejoso, arrogante, e isso carrega consigo um julgamento moral muito grande. Então, o que muitas pessoas reivindicam, falando que os transtornos estigmatizam, rotulam as pessoas, serve para aumentar o preconceito, nos transtornos de personalidade isso fica mais evidente ainda, essa crítica fica mais forte ainda. Então tem que ter muito cuidado para não rolar essa estigmatização, né? Fiquei até pensando se durante a aula eu colocaria imagens de séries, filmes e tudo mais. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, nossa, mas será que isso não cria um rótulo, não cria mais um juízo de valor e tudo mais? É interessante pensar sobre isso também. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem um exemplo clássico de borderline, falando que são pessoas enganadoras e tudo mais. Tem outras características que estão dadas ao borderline. Eu tô usando o borderline porque o borderline é um exemplo que tá bem... fica bem presente, né? Então, a gente vê ali estatísticas... No livro aqui tá falando estatísticas que falam que o borderline é o que mais frequente. Então, o borderline carrega consigo ali muitos mitos e tudo mais, né? Enfim. Nos transtornos de personalidade, né? Os pesos dos valores morais parecem ser exageradamente grande em comparação com outros transtornos. Então a gente precisa tomar muito esse cuidado. Por isso que eu tô fazendo esse adendo e repetindo várias vezes essa questão, porque ela é muito importante. Bom, bora conhecer os grupos. Lembrando, grupo A, que é o de esquisito ou desconfiado. O que a gente tem? Esquizoide, paranoide e esquizotípico, tá? No esquizoide, eu vou dar um aspecto bem geral, tá? Agora. É marcado por uma indiferença. A pessoa tem como característica uma indiferença, meio distante, não tem relações íntimas, né? É meio esquisito, meio estranho, vive no seu próprio mundo, né? Solitário, não se emociona, né? Imperturbável. Esse é o esquizoide. Você tem outro grupo que é o paranoide. Outro grupo não, outro transtorno, que é o paranoide, que ele é marcado por muita desconfiança, sensível a críticas, um pouco rancoroso, um pouco arrogante, né? Culpa os outros, muito reivindicativo, sem se prejudicar nas relações. Então, sempre com um papel de alguém tá me prejudicando e tudo mais. Beleza. Você tem o esquizotípico, que não tá no CID-11, tá? Mas tá no DSM. Ideias e crenças estranhas e de autorreferência. Desconforto nessas relações interpessoais. Pensamento muito vago. Excessivamente metafórico e ele tem uma aparência física excêntrica. Perceba que o grupo A tem fatores incomuns, por isso que ele está agrupado tudo no mesmo grupo. Perceba que esse grupo é o grupo A. Temos o grupo B, bem famoso também, que é o de instáveis, manipuladores, centros das atenções. É bem complicado, né, esses termos. Bom, eu estou utilizando o que o livro está utilizando, tá? Bom, então a gente tem como primeiro borderline, que é o seguinte, quais são as características? É claro que a gente vai ver ponto a ponto as características, eu vou explicar mais, esse aqui é o aspecto geral, tudo bem? Então no border, com características gerais, a gente tem como relações pessoais muito instáveis, atos autolesivos repetitivos,
humor instável, impulsivo, explosivo, graves problemas de identidade se apresentam e um sentimento intenso de vazio. A gente vai ver que existem outros critérios também, né? E não necessariamente precisa ter um desses, enfim, a gente vai ver, tá? Também temos o antissocial, que é frio, insensível, sem compaixão, agressivo, cruel, não sente culpa ou remorso, né? Irresponsável, inconsequente, mente recorrentemente, aproveita dos outros. Temos também o histriônico, que é aquele muito teatral, muito dramaturgo, busca atenção, né? Visa ser o centro das atenções, né? Manipula, tem um discurso vago, mais impressionista, meio superficial, enfim, erotiza algumas situações que não eram para erotizar. Temos também o narcisista, que tem a necessidade intensa e constante de admiração, se sente superior, muito melhor que os outros, essa questão da grandiosidade. Tudo bem? E vamos para o grupo C, que são dos ansiosos e controladores. A gente tem o obsessivo compulsivo, que é diferente do transtorno obsessivo compulsivo, tem a transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, tá? Tem esses dois. Bom, o que ele é? Ele é rígido, metódico, minucioso, não tolera variações ou improvisações, é perfeccionista, escrupuloso, né? Muito convencional, segue rigorosamente as regras, é meio controlador, né? Dos outros e de si. Então ele controla os outros e a si mesmo. Você tem outra personalidade que é a dependente, né? Que ele é muito dependente das pessoas, necessita muito agradar, sem iniciativa, sem energia, sem autonomia pessoal, beleza? Você tem o evitativo, que evita ao máximo interações sociais, sentimentos constantes de inadequação, muita sensibilidade à avaliação negativa. Tudo bem? Então, basicamente, esse é um panorama geral de todos os transtornos. Tudo bem? Aí tem essa imagem que eu achei tão legal. Antes de colocar aqui. Achei legalzinho. Ele coloca, né, A, B e C, né? E aí um resuminho, bem resuminho mesmo, assim. Eu achei legal. Eu coloquei aqui. Aí tem a taxa de prevalência. Sendo bem rápido, a gente tem o borderline disparado que aparece mais, tá? E quando a gente tá falando que é no máximo 2,7%, é o que aparece mais. E na frequência, nas nossas clínicas de saúde mental, no caso eu tô falando, né? Então a frequência é muito maior. Tem a evitativa também que aparece em segundo lugar, né? A histriônica também, a dependente. Então a gente vê o grupo B aí em peso, né? Então no total é de 10 a 15% da população, né? Normalmente na saúde pública, saúde mental, é quase mais de 50% dos pacientes têm uma questão de transtorno da personalidade. Show! Show! Agora a gente vai entrar basicamente em cada um transtorno e entender um pouquinho mais sobre ele. A gente tem o transtorno de borderline, a gente vai falar rapidamente sobre ele, tá? O que a gente precisa entender? Ele é o mais frequente e mais importante em populações clínicas, tá? Em serviço de saúde mental. Então a gente vai dar um enfoque maior nesse aqui. A prevalência dele, né, é a mediana em torno de 1,8%, né? Na UBS, 6%, no ambulatório de saúde mental, 10%, e nas internações de 15% até 20%. Então é um número significativo. Então se você trabalha nesses setores, provavelmente você vai se deparar com alguém com transtorno de personalidade borderline, ok? Bom, o que a gente consegue identificar também? E minha câmera desfocou, gente. Oi, foca em mim. Foca em mim. Focou. Bom, tende a estar mais presentes em grupos populacionais mais jovens, tá? Acomete muito mais mulheres. E a população mais presente é a urbana e pobre também, né? A grande maioria desses pacientes irá apresentar outro transtorno mental ao longo da vida. E aí que isso torna muito complexo, porque vai misturar border com outro transtorno. E essa comorbidade deixa sempre o caso mais complexo, né? E quais são os transtornos que muitas vezes são associados, né, ao borderline? Transtorno de humor, né, ou transtorno de álcool e outras substâncias. Pois é. Então já não é fácil o transtorno de humor, e aí junta também o transtorno de personalidade e deixa mais difícil, né? Quais são os fatores causais? O que causa o borderline? Vamos lá. Lembrando que muitas vezes a causa é multifatorial.
Então é algo bem complicado, né? Enfim, dá essa questão taxativa. Então é só questão de probabilidade, né? Que tem maior chance de acontecer. Enfim, a ocorrência na infância de traumas emocionais importantes. Então, durante a infância aconteceu algum trauma importante, muito impactante para essa criança. Também componente genético é muito interessante. Então, uma pessoa aqui, ela já tem uma propensão genética a desenvolver isso, ok? Então, é um ponto muito importante. E aí a gente tem alguns exemplos que a gente pode falar de traumas. Por exemplo, negligência, abuso, né? Tanto na questão física como também sexual, problemas graves em termos de má ou não responsabilidade emocional das figuras adultas, né? Então, essa é a questão de realmente a criança estar meio desamparada. Então, muito interessante que isso vai afetando a qualidade e a confiança das relações interpessoais desse adulto, né? Que ele vai ficar, como teve essa questão na infância, ele é impactado até o momento presente, nessa questão de desconfiança, enfim. Características gerais que a gente tem que ter como transtorno de personalidade, borderline, né? Marcante impacto sobre a vida pessoal e social dos indivíduos acometidos, então é algo que impacta muito, isso é uma característica geral, né? Também um ponto muito importante do borderline é a instabilidade. Precisa ter isso em vista, é a instabilidade. Instabilidade no quê? Nas relações pessoais, na sua autoimagem, na sua vida afetiva e emocional, na sua identidade pessoal e também na sua identidade social. Então é muito instável isso, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Isso gera sofrimento. Também um ponto interessante, um padrão de impulsividade em diferentes contextos da vida, geralmente com consequências negativas. Então, sei lá, a pessoa decide fazer tal coisa do nada, a pessoa decide viajar para tal lugar, a pessoa decide se adentrar no relacionamento, a pessoa decide entrar numa faculdade, a pessoa decide, sei lá, fazer algo que tem consequências significativas para ela. E isso se restringe a vários contextos da vida dela, tá? Não é só no contexto do trabalho, da faculdade, da relação interpessoal. E aí, é muito interessante esse ponto aqui, que os transtornos da personalidade, muitas vezes, eles são um pouco mais dimensionais. Ou seja, eles não vão te dar 10 critérios e vão falar assim, precisa preencher esses 10 critérios. Não é assim. Normalmente eles te dão, sei lá, 10 critérios, mas ele fala, pelo menos tem que ter 5, pelo menos tem que ter 7, sabe? Então, cria uma certa, digamos assim, uma liberdade, uma flexibilidade na hora de você diagnosticar. Porém, essa flexibilidade pode ser até problemática, porque às vezes a pessoa ganha vários transtornos. Enfim, a gente pode discutir isso depois. Então, basicamente, eu não vou querer. Eu pensei assim, como eu poderia dar melhor essa aula. É claro que tem alguns aspectos que eu tô lendo aqui, né? Mas se eu estivesse lendo ponto a ponto, talvez não seria tão legal de assistir, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui, tá? E tentar não ficar lendo integralmente. Mas você fica à vontade se você quiser pausar para ler certinho, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui no Border 9 critérios aqui, né? Então, basicamente, esforços excessivos e desesperados para evitar abandono. Você tem relacionamentos pessoais intensos e muitos instáveis, né? Tem uma perturbação da identidade, a questão da impulsividade, que a gente já conversou bastante. Comportamentos ou gestos, né? Autolesivos, de automutilação, enfim. Instabilidade emocional intensa, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa, ideias de perseguição, dissociativos, pode estar presente. Lembrando que não é obrigatório, por exemplo, ter essa questão do ideias de perseguição, porque tem que ter pelo menos 5 desses 9, tudo bem? Então, esse é um aspecto bem geral. No Border, o domínio cognitivo, pensando só na cognição, né, pensamentos e tudo mais. Eles apresentam normalmente distorções, como tendência a tomar decisões de riscos, tá? Um processo de feedback falho, então você pedir a opinião da pessoa, então uma questão do feedback falho. Um estilo de atribuição defeituoso e monocausal, então acredita que tal coisa aconteceu por causa disso, então é monocausal, só aconteceu, sei lá, fulano parou de falar comigo porque ele não gosta de mim, então assim, monocausal, só tem uma causa para aquilo, né?
Então, tendência a chegar a conclusões inadequadas e muito apressadamente. Então, como é domínio cognitivo, domínio dos pensamentos é bem alterado. Também tem o estilo cognitivo paranoide, que pode aparecer. Também alterações na cognição social. O que é isso? Essa cognição social. Seria inferências errôneas de situações sociais, déficit na empatia social, reconhecimento facial dela é bem pobre, então saber se a pessoa não tá gostando daquela conversa, se a pessoa tá gostando, não, enfim. E também reconhecimento emocional faciais, beleza? Bom, o que a gente pode ter também, né, que as experiências, 75% dos pacientes em algum momento pode ter experiências dissociativas e ideação paranoide, tá? O que eu entendi como experiência dissociativa, né? Comportamento não responsivo ou não parece que não parece ter tantas emoções. Então, se olha pra pessoa, parece que ela não tá ali, né? Tipo, totalmente neutra, assim, sem emoção nenhuma. Também tem a ideação paranoide, né? Que é o padrão generalizado de desconfiança e suspeita das coisas. A alucinação. No border, de 20 a 30% das pessoas apresenta alucinação. A gente tem um capítulo só de alucinação, caso você queira saber um pouco mais. Principalmente auditivas, né? Sobretudo de audioverbais, então tem alguma pessoa falando e tudo mais. E normalmente tende a ser transitórias, tá? E essas alucinações podem ser desencadeadas por estresse e causam muito desconforto, né? E distorções no contato e na percepção da realidade também são muito comuns nesse transtorno. Tem as neurociências do Border, né, que fala que estudos de neuroimagem têm indicado redução do volume da amígdala e do hipocampo, né, déficit na ativação dos circuitos de regulação do comportamento. Diante de emoções negativas, tem uma hiperativação de estruturas do sistema límbico, como isso a amígdala. Eu não dei muita importância aqui, porque quando a gente vê esses exames, a gente precisa ter muito cuidado, né? Pra não fazer inferências causais muito precipitadas e tudo mais. Eu lembro que teve um congresso de PBE que falava, né? Que calma, vamos com calma nessa questão de volume da amígdala, ativação do hipocampo, sei lá o quê. Porque muitas vezes é meio complicado tirar conclusões assim, né? De algum exame de neuroimagem e tirar já conclusões. Por causa disso, tal coisa. Então tem que dar um passinho pra trás. O curso do borderline. Então, como se desenvolve? O padrão de sociabilidade e de atividades da vida tende a ser como? Meio problemático, né? Com funcionamento psicossocial relativamente pobre. Então, a gente vê isso, né? Já das características, então faz todo sentido. Uma parte dos pacientes apresentam melhora em relação aos comportamentos suicidas, de impulsividade, neuroticismo e traços de agressão e hostilidade. Então, um ponto bem interessante, porque é um ponto bem grave, assim, né? E a comorbidade com outros transtornos, tipo tumor alimentar, uso de substâncias, permanece relativamente alta ao longo dos anos. Ok? Então, bora lá para a histriônica. Bom, sobre a histriônica, em torno de 2%, tá? Com uma leve preponderância em mulheres. E aí também a gente pode ver como uma das características, mas não obrigatórias, uma certa infantilidade, né? Tendência a apresentar reações meio infantis, regredidas, pouca tolerância à frustração. E bora ver alguns critérios agora bem rapidamente, lembrando que eu não vou me adentrar. A classificação pede no mínimo 5, então do meio de essas 8 pontos aqui, pelo menos 5 tem que ter. Então assim, bem rapidamente, o histriônico, o que a gente tem como característica? Desconforto, né? Em não ser o centro das atenções, então ele quer sempre estar no centro das atenções, um comportamento sexualmente sedutor, mudanças rápidas das emoções, expressões superficiais dela, uma aparência física para atrair a atenção das pessoas, o estilo de falar, tem um estilo específico de falar, né? Muitas vezes é carente de detalhes, muitas vezes impressionista, vago, né? Tem uma certa dramatização, expressão exagerada dessas emoções, uma certa sugestionabilidade, então muitas vezes está sujeito ao que o ambiente pede, então ela age de acordo com as questões, então é muito sugestível ao ambiente, né? Considera as relações pessoais mais íntimas,
do que elas realmente são. A gente tem também outro transtorno, que é o transtorno de antissocial. O que a gente tem que ter em vista do antissocial? Seguinte, muita dificuldade em ter uma interação afetiva recíproca, que seja respeitosa e que também seja duradoura. Tem muita dificuldade com isso. Não tem consideração ou compaixão pelas outras pessoas. Então mentem, enganam, trapaceiam, prejudicam os outros, mesmo que essa pessoa nunca tenha feito nada. E aí tem uma polêmica, né? O que o autor coloca, que seria... Isso seria uma variação da normalidade ou de uma doença? Um modo de ser ou uma característica mais psicopatológica, né? E uma categoria do direito ou da ética da moral, né? Então, sei lá, às vezes um criminoso foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. E aí, o julgamento vai ser igual para ele? Que ele tem esse transtorno? Enfim, várias questões, né? Que podem ser levantadas com os transtornos de personalidade. Também tem muita dificuldade como característica nas relações interpessoais, então falta sensibilidade ao ver o sofrimento dos outros, tem uma espécie de sadismo em torno disso, né? Também o direito à violação, né? A violação dos direitos alheios, muito interessante. E tem que ter pelo menos 3 dessas características. Então, assim, essa questão de problema de não se adaptar às normas sociais, às leis, né? Tendência à falsidade, a mentir repetidamente, muita impulsividade, né? Ou fracasso em fazer planos futuros, incapacidade de manter relacionamentos, instabilidade, agressividade, né? Muita hostilidade, baixa tolerância à frustração, descaso pela segurança de si e dos outros. Então, sei lá, pega um carro, anda loucamente. Irresponsabilidade, né? Muito marcado, desrespeito às normas. E a ausência de remorso também. Lembrando que eu tô passando bem rapidamente, né? Fique à vontade se você quiser pausar o vídeo e ver com calma. Outras características que o autor vai colocando, que é propensão marcante para culpar os outros e oferecer racionalizações plausíveis para o comportamento que gerou o conflito. Então, muitas vezes ele consegue justificar racionalmente, eu fiz isso por causa disso. Né? Muitas vezes tem crueldade, sadismo, né? Indiferença aos sentimentos alheios também, que a gente já viu. A propensão do antissocial é maior em homens, né? Em áreas urbanas e nível socioeconômico baixo, e tende também a utilizar mais o serviço de saúde, esses tipos de pessoa. Então, pode ser que você se depare com alguém se você trabalhar nessa questão. Temos também o transtorno de personalidade narcisista. O que ele é? Varia o padrão de comportamento em vários contextos ao longo da vida, na qual predomina a necessidade de ser admirado, da grandiosidade e também a falta de empatia. Tem que ter pelo menos 5 desses critérios, que é senso grandioso e irreal da própria importância, se sente muito importante, fantasias de grande sucesso pessoal, se acha especial, se acha único, né? Precisa de uma admiração excessiva e às vezes ele se submete a muitas coisas para ter essa admiração, né? Apresenta expectativas irracionais de tratamento especial, como se eu precisasse de um tratamento muito importante. Tende a ser explorador nas relações interpessoais, não tem empatia, frequentemente invejoso do sucesso alheio, né? Frequentemente também arrogante no seu comportamento. Temos agora indo para outro bloco, que é o transtorno de personalidade esquizoide. O que a gente tem como característica? Né? Um padrão de distanciamento das relações sociais e praticamente todos os contextos da vida, uma faixa restrita de expressão das emoções. Então ela é muito pobre nessa questão de se expressar emocionalmente. Então, capacidade limitada de expressar sentimentos calorosos. Essa pessoa tem. Esse perfil de personalidade não pode ser notado apenas durante o curso da esquizofrenia, tá? De um transtorno de humor, ou transtorno psicótico ou do espectro autismo. Então, você precisa diferenciar essa questão, né? Não pode ser notado apenas durante se a pessoa tem esquizofrenia, transtorno de humor e tudo mais. Bem, porque muitos transtornos vão se identificar com isso, então tem que tomar muito cuidado para fazer diagnóstico diferencial, para ver se não é autismo, para ver se não é esquizofrenia e esses outros pontos. Então, basicamente, precisa ter pelo menos 4, que não desfruta das relações íntimas, tem preferência por atividades solitárias, pouco interesse em experiências sexuais, poucas atividades que produzem prazer, não tem muitos amigos, indiferença, elogios e críticas,
demonstra frieza emocional. E olha que complicado essa classificação, né? Eu fiquei assim, poxa, para confundir com outros transtornos, tipo autismo, tipo uma depressão grave, tipo um transtorno psicótico, esquizofrenia, enfim. Isso torna o diagnóstico bem complexo mesmo, né? Bom, personalidade. Mas aí entra a questão, como é que eu diferencio? Então você tem que ter em mente essas questões dos transtornos de personalidade, que são muito estáveis e tudo mais. Está presente durante a vida, impacta em vários momentos da vida. Aqueles conceitos principais que a gente deu no início. Mas também isso não é fácil não, né? Esses transtornos de personalidade, eles demoram bastante tempo para você conseguir fechar o diagnóstico. Bom, paranoide. O que a gente tem que ter como paranoide? Paranoide tem em vista a ideia de um padrão de desconfiança difusa de outras pessoas, né? Que ele acha que as pessoas estão sempre contra elas, ou que as pessoas querem sempre fazer algo mal, ruim, destrutivo, são pessoas invejosas, né? Também tem uma sensibilidade excessiva à rejeição e contratempos, tá? Desconfiança excessiva, a tendência exagerada, distorcer as experiências, interpretar as experiências de forma muito errônea, né? Senso obstinado por direitos pessoais, sensação de estar sempre sendo injustiçado, como se a vida precisasse, devesse algo para ela, enfim. Uma autovalorização excessiva, uma persistência autorreferência, sempre é algo voltado para ela, então a pessoa está fazendo mal para ela, essas coisas estão acontecendo porque querem me prejudicar, então é sempre autorreferência, né? Muitas vezes utiliza muitas explicações conspiratórias. Então tem que ter pelo menos 4 dessas características, né? Suspeita, sem nenhuma base de qualidade, dúvidas sobre a lealdade das pessoas, né? Tem dificuldade de confiar, tende a perceber significados ocultos, humilhantes, ameaçadores nos comentários das pessoas ou acontecimentos, guarda muito rancor, tende a perceber ataques à sua reputação, enfim, suspeitas, né, muitos ciúmes, enfim, esses pontos. Esquizotípica. Bora lá. Esquizotípica, a gente tem como característica desconforto em relações pessoais, né? Dificuldades, confianças nas relações, apresenta muita distorção cognitiva na forma de perceber e interpretar os fatos e perceptiva, né, nas sensações estranhas e tudo mais. É interessante notar que essa aqui não tem uma certa desconfiança de autorreferência, de prejudicar, né? É mais dificuldade na relação pessoal. Então, a gente tem também, né, ideias e crenças estranhas, né? Eita, saiu aqui. Ideias e crenças estranhas, né? Pensar, pensamento mágico, ideias e tudo mais, experiências perceptivas incomuns, às vezes algumas ilusões corporais, pode ter ideias de referência, tá? E aí, ou seja, tem a tendência a interpretar os eventos que acontecem ao redor, no seu trabalho, lazer, enfim, especificamente consigo, então pode ter, e é isso que vai confundir muito com o que a gente já viu atrás. Tem muitos pensamentos distorcidos, incomuns, estranhos, ou seja, e alguns a gente viu um pensamento meio lógico, a pessoa cria teorias conspiratórias que têm uma lógica. Porém, nesse aqui são pensamentos cursos incomuns, né? Pensamento vago, exageradamente metafórico, né? Muito estereotipado, inconsistente, confuso. Olha só, isso aí já é uma diferenciada, né? Ideação paranoide, né? Um indivíduo muito, mas muito desconfiado. Pode ter afetos inapropriados ou reduzidos, ou inadequados, né? Aparência física talvez muito estranha, ausência de amigos íntimos, né? Ansiedade excessiva em situações. E aí que entra um ponto muito importante, é bastante difícil diferenciar esquizoide de esquizotípica, tá? O autor até coloca isso. Então fique tranquilo se você não conseguir diferenciar bem, né? Porque é realmente difícil, não é fácil. Vamos pro obsessivo compulsivo. A gente entrou agora em outro bloco que são a dos ansiosos. Os homens têm uma taxa de 5 vezes maior do que as mulheres de terem esse obsessivo compulsivo. Mais frequente com pessoas com muita escolaridade, maior escolaridade, casadas e empregadas. Olha só que interessante. Há indivíduos que têm traços obsessivos compulsivos e são bem adaptados a tais traços. Então, não necessariamente isso causa muito sofrimento para a pessoa. Talvez já causou, mas a pessoa conseguiu ali se adaptar e lidar bem com essas circunstâncias, ok? Muitas vezes também é associado o obsessivo compulsivo com transtornos de ansiedade.
São pessoas muito controladoras em relação à sua vida e também em relação à sua vida interpessoal. Apresenta, né, um certo perfeccionismo, né, uma inflexibilidade e muitas vezes a inflexibilidade provoca muito sofrimento dessa pessoa. Tem muita questão da rigidez, do controle, dificuldade de relaxar, de ter prazeres na sua vida também. Enquanto você está escutando esses critérios, você está se identificando com algum transtorno de personalidade? Então, muitas pessoas falam assim, depois da aula de transtorno de personalidade, acho que eu tenho todos. Não, calma, gente, não é assim, né? Vocês sabem que não é assim que funciona. Bom, pode também haver uma adesão excessiva a convenções sociais e um certo pedantismo, né? Que pode aparecer. Pedante, eu gosto dessa palavra. Essa pessoa é pedante. Bom, uns traços importantes, tem que ter pelo menos 4, que é o seguinte: preocupação excessiva com detalhes, regras, listas, perfeccionismo, dedicação excessiva ao trabalho, né? Excesso de escrúpulos e inflexibilidade em relação a assuntos de moralidade, ética e valores, uma pessoa bem rígida nessa questão, incapacidade de jogar fora os objetos, pode ser também, o indivíduo reluta em delegar tarefas, quer fazer tudo sozinho, né? Então, um estilo talvez mesquinho também, rigidez, teimosia também pode ser presente. Show! Vamos para dependente, né? O nome já diz dependente, uma pessoa que depende muito, muito dependente de outras pessoas, se submete tem uma submissão muito grande para outras pessoas, teme intensamente a separação, ela se sente incapaz. Olha só que interessante. Sente sem habilidades pessoais, não consegue tomar decisões mais básicas que pode tomar, como se o que é que tem que vestir, o que tem que comer, com quem deve ter amizade, o que fazer no trabalho e tudo mais. Então, muito, muito dependente. Tem que ter pelo menos 5, né? Que é a subordinação, dificuldade de tomar decisões, quer que os outros sempre assumam responsabilidade, dificuldade de manifestar um desacordo, dificuldade de iniciar projetos, né? Ir a extremos para ter apoio, desempenhar o conforto quando a pessoa fica sozinha, quando termina o relacionamento já ingressa em outro, né? Não quer ficar sozinha, tem muita preocupação, medo, importante ser abandonado, a própria sorte também, ok? Temos também a evitativa. A evitativa, essa questão de evitar, né? Evitar o quê? Essa questão social, né? Então, ela tem uma grande inibição social presente na evitativa, sentimentos muitos de não se sentir adequada àquele ambiente, uma sensibilidade muito acentuada, possibilidade de... então, ela fica muito sensível a receber comentários negativos e isso vai acabar moldando as características, os comportamentos dela, porque ela não quer que as outras pessoas tenham um pensamento negativo em relação a ela. Então, características básicas, né, pelo menos 4, de evitação de contato interpessoal, falta de disposição em se envolver com outras pessoas, evita relacionamento íntimo, muita preocupação com as críticas, tá? Inibição para interações, né, socialmente capaz, se sente, relutância em assumir risco ou se envolver em atividades em situações novas, que pode gerar constrangimento. Tem um transtorno de personalidade ansiosa, que não está no DSM-5TR, nem no CID, que seria muito próximo da evitativa. E o autor vai colocar, né? Que tem que ter essas características, né? Que o transtorno de personalidade ansiosa, que, repetindo, não está no CID nem no DSM, né? É um estado constante de tensão e apreensão, crença de ser socialmente incapaz, ou inferior aos outros, né? Preocupação e medo excessivo de ser criticado, rejeitado, restrições da vida diária devido à necessidade de segurança física ou psíquica, e evitação de atividades sociais, tá? Ufa, acabamos os transtornos de personalidade. Enfim, a gente deu um panorama bem geral agora, tá? Então a gente vai em outros pontos, conhecendo outras características. Alguns pontos eu vou ser muito mais breve nessa aula, para não ficar muito grande. E outros pontos eu vou dar um detalhamento maior. Sobre esse ponto aqui, personalidade de condições médicas e neurológicas, eu acho que um ponto importante a dizer é que as lesões cerebrais após traumas, importantes, né, hemorragia, sei lá, aquele trauma lá do Phineas Gage, enfim, como sequelas, pode deixar sequelas duradouras na personalidade, então dependendo de onde foi o tumor, ele pode altera muito o comportamento dessa pessoa, né? E aí no DSM existe um agrupamento específico chamado mudança de personalidade devido a condições médicas. Tudo bem? E aí tem vários tipos, tipo lábio, né?
que é a labilidade efetiva, exagero na equação efetiva. Tem o tipo desinibido, que é o controle defectivo dos impulsos. Tem o agressivo, apático e paranoide. Então tem vários desses tipos que se podem classificar. Tudo bem? Tô passando bem rápido, aqui é só para conhecer. Vamos falar também agora dos transtornos de personalidade e traços do modelo de 5 fatores do Big Five. Bora associar transtornos de personalidade e Big Five, que aí já serve como uma revisão dos transtornos que a gente já viu de personalidade. E pessoal, acabei falando um e era outro. A gente tá no tópico 8, tá? Eu acabei pulando. É interessante que o Laura Raon, ele vai colocar esse capítulo diferente aqui, que seria o transtorno de personalidade que não existe no DSM nem no CID, que é o do passivo-agressivo, que é aquele, muitas vezes vai vir um paciente muito passivo-agressivo que tem essa personalidade, segundo o autor, né, que seria, combina uma boa dose de agressividade e hostilidade em combate com uma postura passiva, geralmente de vítima. E, então tem respostas e ações muito dúbias em que o indivíduo se coloca como vítima. Então assim, eu não estou chateado, não estou com raiva, ou tudo bem, pra mim tanto faz. Mas no fim a pessoa, ela age ou fala de uma forma muito hostil. Então tem essa característica, né? E até coloca, né? Em vez do indivíduo reconhecer sua raiva e seu sentimento de estar frustrado com uma determinada situação, ele culpa indiretamente os outros e pune com atos camuflados, geralmente boicotando acordos feitos no relacionamento interpessoal ou em grupo, tá bom? Bem rapidinho, né? Bora falar então, bora relacionar os transtornos com o Big Five. Existem várias meta-análises sobre isso, e a gente vai fazer um resumão daqui. Bom, fiz essa tabelinha aqui, e o que é interessante pensar? Olha só, eu vou pegar o Border, que é o exemplo mais famoso. Então você tem lá, né, várias facetas, lembrando, a última aula passada a gente falou sobre o Big Five. Então você tem lá a faceta que é o neuroticismo, né, aquele subgrupo neuroticismo. E muitas vezes, o neuroticismo, para quem é border, é muito alto. Então, o que isso tem como consequência? A labilidade emocional, insegurança, separação, tendência à ansiedade, tendência à depressão muito forte. Que é uma característica que tem quem tem border e é uma característica que tem neuroticismo alto no Big Five. Beleza. Então, também tem a questão da desinibição muito alta, né? Impulsividade, exposição a risco. A questão da meticulosidade também. Níveis baixos de pragmatismo. Meticulosidade, eu acho que entra muito no realização, né? Existem várias traduções, eu fico me confundindo nas traduções, gente. Cada um fala uma coisa. Tem a meticulosidade baixa, né? Então, nível baixo de pragmatismo, autodisciplina, de organização. De antagonismo também, muito presente a hostilidade. Aí tem vários tipos aqui, né? Não vou ficar falando de todos, mas, por exemplo, já no obsessivo compulsivo, a questão da meticulosidade ela é muito alta, no sentido de ter um perfeccionismo muito rígido, né? O neuroticismo também é muito grande, né? Uma grande prevalência mecânica, ou seja, a pessoa, ela, do que eu entendi, tá? Eu posso estar errado, mas essa prevalência mecânica, no sentido de ter uma perseverança mecânica, né? Então, sei lá, a pessoa ela precisa fazer determinados movimentos, precisa abrir e fechar, conferir a maçaneta várias vezes. É um exemplo do obsessivo compulsivo, né? Não necessariamente todo obsessivo compulsivo tem isso. O distanciamento também, questão da sociabilidade no obsessivo compulsivo, né? Evitação de intimidade, afetividade. E tem outros também, né, que a gente pode ver. Na histriônica, por exemplo, o nível de extroversão são níveis grandes, né? Então essa questão muito de extroversão muito grande, né? No neuroticismo, níveis altos, tá? De labilidade emocional. É muito interessante que a gente vai ver o neuroticismo como um fio condutor, algo muito presente em quase todos os transtornos de personalidade, tá? Então aqui eu coloquei aqui, né? Bem assim. Por exemplo, aqui a gente tem esquizotípica, né? O psicoticismo muito alto, faz muito sentido, né? Desregulação cognitiva, crença em experiências comuns, né? O distanciamento, dificuldade também, desconfiança. É muito interessante que o Big Five ele vai reunir 5 grandes fatores e muitas vezes, toda vez que esses fatores têm um extremo muito grande, ele vai aparecer em algum transtorno de personalidade. É interessante, né? Existem novas formas de pensar o transtorno de personalidade e esses critérios, né, esses traços de personalidade do Big Five, por exemplo, podem ajudar demais em querer conhecer, em querer reconhecer também a diferença entre outros transtornos.
Tudo bem? Bora falar sobre, associado a isso, bora falar sobre traços proeminentes de personalidade e modelos alternativos para a personalidade. A gente já viu como que esses modelos atuais que nós temos, do CID e do DSM, são um pouco complicados, porque tem muita comorbidade, tem muita associação entre vários transtornos, não tem uma linha tênue entre um transtorno e outro. Então, isso torna muito difícil, né? Então, bora lá pensar sobre isso. Existem muitas pessoas que não têm transtorno de personalidade, porém apresentam traços de personalidade que, devido à intensidade e duração, estão associados a dificuldades pessoais e prejuízos na vida. Não sei se você... Eu li vários critérios aqui, não sei se você reconheceu alguns neles. Esse é um ponto interessante, né? No CID-11, eles colocam como traços proeminentes de personalidade, né? E esse sistema de classificação exige que tais estados estejam no contexto de dificuldade de personalidade, tá bom? Só para vocês conhecerem. No DSM, eles têm uma seção só de transtorno de personalidade. Depois tem outro capítulo chamado modelos alternativos para o transtorno de personalidade, né? E aí há uma possibilidade de identificação tanto de prejuízos no nível de funcionamento da personalidade, como traços e domínios da personalidade segundo o Big Five. Olha que legal. Então, pega domínios ou facetas, por exemplo, labilidade emocional, submissão, hostilidade, insegurança, separação, desconfiança, retraimento, evitar intimidade, manipulação, enfim. Então ele pega esses pontos, tá? Esses exemplos de facetas. E aí, nesse modelo alternativo do DSM, ele separa em 2 pontos, que é o self e relações interpessoais. Bora conhecer cada uma delas? No self, o que a gente tem? São avaliadas as dificuldades e a capacidade relacionadas à identidade. Então, como é a vivência de si? Existe uma fronteira clara entre si mesmo e os outros. Então a pessoa se reconhece como uma pessoa, reconhece que existe outra pessoa além dela. Tem uma estabilidade na autoestima, habilidade em regular as experiências emocionais. Beleza. No self avalia essa dificuldade e capacidade relacionada à identidade. Aí também, dentro do self, tem outro aspecto que é o autodirecionamento, que é a pessoa busca objetivos a curto prazo, coerentes e significativos, né? Tem padrões internos de comportamentos construtivos e também são pró-sociais, então, que busca nessa questão social, né? Capacidade de se auto-refletir produtivamente, então essa questão do autodirecionamento. Beleza, você tem o self e do outro lado você também tem as relações interpessoais. O que a gente tem que entender das relações interpessoais? Que é o seguinte, deve ser avaliada a empatia e a intimidade. Dentro da empatia, a gente tem o seguinte, que é a compreensão das experiências e motivações alheias, tolerância em relação às perspectivas divergentes, compreensão dos efeitos dos próprios comportamentos nas outras pessoas. Essa é a questão da empatia, tá? E tem a questão da intimidade, que é o quanto é profundo e duradouro o vínculo com outras pessoas. O desejo é a capacidade de proximidade, o respeito mútuo no comportamento interpessoal. Então são essas características que o DSM, num modelo mais alternativo, tá? E tem essa tabela aqui, eu vou pegar 2 extremos, tá? De uma pessoa sem prejuízo, ou pouquíssimo prejuízo, e de uma pessoa com muito prejuízo. Então vamos pegar um exemplo. Uma pessoa com pouquíssimo prejuízo, a questão da identidade. Ela tem consciência clara de ter um self único, uma autoestima consistente, uma experiência que tolera e regula muitas emoções. Na questão do autodirecionamento, objetivos pessoais razoáveis e realistas, satisfações múltiplas esferas, reflete sobre si mesmo e dá um significado à experiência interna. Beleza. Na questão da empatia, é capaz de compreender as motivações e perspectivas dos outros. Tem consciência do efeito das próprias ações sobre o outro, né? Na intimidade, tem relacionamentos satisfatórios e duradouros, relacionamentos íntimos, recíprocos e profundos. Tem uma flexibilidade na cooperação de ideias, emoções e ações dos outros. Beleza, isso é uma pessoa sem prejuízo, ou com pouco prejuízo.
Vamos pegar uma pessoa aí tem várias questões, né? Então vamos pegar o oposto do oposto, tá? Só para ser bem mais sucinto. Então uma pessoa com prejuízo extremo, o que ela tem? Na questão da identidade, ela tem experiência de si mesmo, sem de autonomia ausentes, fronteiras com os outros confusos ou ausentes, autoimagem fraca ou muito distorcida, emoções não congruentes ao contexto. No outro ponto também, do autodirecionamento, diferenciação pobre entre os pensamentos e ações, definições de objetivos comprometidas, objetivos irrealistas, enfim, satisfação genuína, praticamente inconcebível, tem outros pontos, autodirecionamento, né? Aí sobre a empatia e a intimidade. Na empatia, incapacidade acentuada de considerar e compreender os outros, enfim, interações sociais confusas. Na questão outro aspecto também da intimidade e da empatia, né? Da empatia a gente tem como característica, né? Pouca empatia, né? Profundo desinteresse pelos outros, relações vistas praticamente só para conforto ou infligir dor e sofrimento, ausência de qualquer reciprocidade. Ou seja, a gente tem do nível 0 até o nível extremo, que é o nível 4. E aí as pessoas podem ficar nesses meios termos, né? Então você pega o nível 2 e 3, que é mais ou menos o meio termo entre esses aí. Tudo bem? Bom, se quiser dar uma pausa, né, para ver o nível 1, 0, 1, né, você percebe que cada vez vai aumentando a dificuldade, cada vez vai aumentando o comprometimento. Tudo bem? Então tá bom. Vamos pro ponto 11, né, que é relações entre personalidade e outros transtornos mentais, que é um tópico também bem importante que a gente precisa ver. Bora lá então. Se você gosta de criticar o DSM, chegou a hora então, porque a gente vai fazer algumas críticas também. Bom, um aspecto importante, né, dos transtornos de personalidade é a influência da apresentação e a expressão dos sintomas psicopatológicos. E a gente vai entrar numa definição bem interessante para isso aqui que nós estamos falando, que é a de patoplastia dos sintomas. O que é isso? É o seguinte, o perfil de personalidade influencia muito nos contornos de todos os sintomas e síndromes psicopatológicos, a maneira como os sintomas são vivenciados e expressados. Então vamos pegar um transtorno, sei lá, transtorno depressivo. E a pessoa tem um transtorno de personalidade. Esse transtorno de depressivo, ele vai ser vivenciado de uma forma muito diferente. Vai ter um contorno diferente, vão ser expressos e vivenciados de forma diferente por decorrência desse transtorno de personalidade. Vamos agora falar alguns transtornos frequentes que são muito associados à depressão, como já falei, bipolar, uso de substâncias, o toque, fobias, anorexia nervosa, entre outros. A gente já vai ver uma super tabelona que a gente vai falar muito sobre isso. E ter transtorno de personalidade, além de aumentar o risco de ocorrência de outro transtorno mental, também torna mais difícil o tratamento, como nós já comentamos um pouquinho. E a experiência de ter passado por um ou mais episódios de transtorno mental, olha só que interessante, grave ou moderado, pode produzir efeitos duradouros ou irreversíveis no modo como a pessoa pensa, sente e se relaciona com os outros. É como se criasse uma marca, né, uma cicatriz, né, devido a esse transtorno. Muito interessante. Bora conhecer. Então a gente vai falar algumas tabelinhas aqui que eu acho que me revelar dados interessantes. Então vamos pegar, por exemplo, os transtornos por uso de álcool, por exemplo. Muito variável, chega tipo, até quase 78% dos transtornos de personalidade, mas também pode ser até 24%, enfim, é muito variável, né? Muito comum no antissocial, no border, dependente, paranoide e toque, né? É muito comum não, chega a 10%, de 10 a 20%, né? Tem que ver o quanto isso é comum ou não. E acho que é interessante isso, que no Big Five, pessoas que têm maior tendência ao transtorno de uso de álcool têm neuroticismo alto, baixo nível de afabilidade e de responsabilidade. Interessante. A gente pega a depressão, por exemplo, que está em quase, vai entre 16 a 31% do borderline, né? É muito presente, então, né? Tem um alto nível de eroticismo, habilidade emocional e tudo mais. A gente tem outros casos, que é o bipolar,
que aparece muito no border. Na anorexia nervosa, que aparece quase muito mesmo, na evitativa. Né? Na anorexia nervosa, a gente tem como níveis altos de perseverança, de perfeccionismo, de retraimento, né? Muito interessante, né? E na outra classificação do Cloninger, né? Alta dependência, gratificação e busca por novidade. Enfim, aí você tem outros aqui que você pode ver com mais calma, né? Tem também o TEPT, por exemplo, que é muito presente no obsessivo compulsivo. Transtorno do pânico também, uma prevalência bem alta. Olha isso, 43% no border, 33% no dependente, 32% no evitativa, 32% no paranoide, né? Tem a ver muito com altos níveis de neuroticismo. Quando junta pânico com agorafobia, baixos níveis de introversão, por exemplo, é claro, né? A pessoa, ela tem grandes questões com a sociabilidade. Fobia social também, na evitativa de 42% a 89%, muito grande, né? 30% no dependente, 45% no border, né? Tá muito relacionado a níveis de altos de neuroticismo, baixa extroversão e confiança. Enfim, ansiedade generalizada também, muito presente no border. Vocês podem ver como está muito associado. O que é? Alta comorbidade. E aí a gente vai para uma crítica muito importante para o DSM, que é um reflexo dos sistemas diagnósticos que abdicam quase sempre de formular hierarquias entre transtornos mentais e personalidade. Inclusive, no futuro, a gente tem aí, né, uma nova linha de pesquisa, que é o HiTop, caso vocês queiram pesquisar, né, é HITOP, HiTop. Bem interessante, esses níveis hierárquicos que estão rolando por aí. Bem interessante para quem curte. Bom, também essa questão, né, desses problemas de alta comorbidade é um reflexo da tentativa de objetivar de forma muito grande a definição e a conceitualização dos transtornos, separando o modo de organização afetiva, interpessoal, cognitiva, a vida de pessoal, transtorno mental, que ele passa a apresentar em um determinado momento da sua existência. Então é algo bem polêmico, né? Bem complicado. Então ele dá um exemplo aqui que eu achei até interessante passar integralmente esse exemplo, que eu acho que ilustra super bem. Que é o seguinte: consideremos um indivíduo que é instável emocionalmente, tem graves dificuldades de relacionamento, quem você já acha que é, hein? É vulnerável afetivamente, não tolera bem as frustrações e após um fim do relacionamento fica muito abalado, perde apetite, tem ideias suicidas, baixa autoestima e insônia. No sistema atual, você pode formular 2 diagnósticos: depressão e borderline. Esse não é um problema do indivíduo afetado, é sim uma precariedade que existe no sistema diagnóstico, que não consegue uma formulação que dê conta com uma única categoria daquilo que ocorre com esse indivíduo. Então a gente tem aí uma polêmica aí. Pois é. Bom, vamos falar de personalidade, doenças físicas e psicossomáticas. Aqui é bem rapidamente. Ele faz uma associação entre doenças físicas e padrões de personalidade. Eu vou ser bem breve aqui. Eu achei muito interessante aqui, ó. Então você tem uma doença física, por exemplo, doença do coração, e aí, sei lá, tem pessoas que são mais propensas a ter uma doença do coração, pessoas que têm uma emoção mais hostil, mais de raiva e tudo mais, uma personalidade mais hostil e de raiva. Né? Então ele traz aqui, eu acho que é legal esse mais recente aqui, que ele fala assim, que abertura, responsabilidade, extroversão, afabilidade se relacionam melhor com a saúde, tá? E o neuroticismo, a pior saúde. Então, quanto maior seu neuroticismo, pior sua saúde, né? Então, o neuroticismo aumenta o risco de doença cardíaca em 24%, pulmonar em 37%, artrite em 25%. Também diz, né, que traços de personalidade não tem poder preditivo para diagnóstico de câncer, enfim. A maior parte das doenças não se revela associação com traços isolados, processos multifatoriais são mais relevantes, né? Lembrando que o multifatorial não leva em conta um fator, não é só genético, não é só biológico, não é só social, é tudo isso junto. Né? Então, sei lá, quem tem uma maior questão da extroversão tem um menor risco de depressão alta, enfim, ele faz essas relações. Interessante. Bom, vamos dar a avaliação de personalidade de seus transtornos? A semiotécnica, a famosa semiotécnica. Olha só que interessante. E aí entra em questões bem polêmicas também que eu achei. Né? Polêmicas no sentido de esse autor vai dizer uma coisa que talvez outros autores não concordem tanto. Vamos lá. Diante de um sofrimento mental acentuado,
ou com transtorno mental, né? O que identificamos no paciente é algo da personalidade ou do estado mental atual. As pessoas tendem a estender todo o seu passado, suas condições emocionais e do seu estado mental. Então, isso é muito interessante. Que a pessoa vai ver a sua vida pelas lentes de agora. Às vezes a pessoa está passando por uma fase muito difícil mesmo. E ela tende a generalizar. Então, sei lá, se eu perguntasse, como foi sua vida, sua infância, em um dia que a pessoa está muito bem, ela vai contar a história de um jeito. Se eu faço essa mesma pergunta em outro momento, quando a pessoa está muito mal, ela vai contar essa história da infância dela de uma forma diferente. Então a gente é muito afetado por nosso estado mental atual. Isso é um ponto muito relevante. Um indivíduo com quadro depressivo, por exemplo, grave, tende a relatar seu passado com as características pessoais fortemente marcadas com as lentes atuais com os quais vê e avalia o mundo, e a sua própria pessoa e sua vida. E aí, quais são as dificuldades muito presentes na prática, né? Esse efeito do estado atual sobre as respostas de personalidade é, por exemplo, notável no neuroticismo, beleza? E tende a ser pontuado muito alto em pacientes com quadro agudo de depressão e ansiedade. Beleza? Aí tem um ponto, né, que a gente já falou bastante, né? Se está presente em alguém, essa questão do neuroticismo alto aumenta significativamente o risco da pessoa ter um episódio psicopatológico quando submetido a um estresse ou perturbador. Ou seja, pessoas que têm neuroticismo alto, então você fez um teste lá psicológico, descobriu que tem um neuroticismo alto, é interessante entender que essa pessoa, ela ganha um combo, né? Meio que ela tem um ambiente ali mais o ambiente dele mesmo, né, mais propício a ter transtornos psicológicos. Então, se você pudesse, digamos assim, tentar prever ali uma amostra de uma população que tivesse maior chance de ter transtorno psicológico, você apostaria nas pessoas que o teste deu neuroticismo alto. É tipo isso, tá? E é muito interessante, porque a gente percebe um fator em comum, que muitos transtornos estão ligados ao neuroticismo alto. E a pessoa sabendo que ela tem um neuroticismo alto, ela já vai ali se regulando, já vai entrando na terapia, já vai, digamos assim, tendo essa questão, né, muito clara, que ela é mais propensa a ter transtornos psicológicos. Beleza. E muitos instrumentos, agora uma dificuldade que é encontrada, né, tem questões que não deixam claro se a característica investigada é de algo atual ou algo realmente presente ou estável ao longo da vida. Então, muitas vezes, ele vai colocar uma crítica no sentido de você vai avaliar, fazer um teste com a pessoa, porém esse teste, às vezes, ele está muito restrito ao estado atual da pessoa, né? E o estado atual da pessoa pode influenciar muito, né? Como a gente já falou. Então, tem um exemplo. Afirmações como sou comunicativo, confio no que as pessoas dizem, gosto de manter uma rotina, sou uma pessoa nervosa, que são questões que aparecem no Big Five, né, no modelo de personalidade, no BFE, por exemplo. Uma pessoa que no momento que está fazendo esse teste está num estado depressivo, maníaco ou quadro paranoide, não irá captar a personalidade presente ao longo da sua vida, mas sim como ela está agora, entendeu? Então você vai fazer o teste de personalidade atual, não geral da vida. Então essa é uma crítica que ele traz, o autor, tá? Precauções que nós podemos ter para lidar com isso. Em pessoas com outros transtornos mentais, quando você for avaliar a personalidade, é preferível, mas não obrigatório, realizar a avaliação da personalidade quando a pessoa está fora do seu estado agudo, tá? Ou ativo do transtorno. Um exemplo, pacientes com transtorno bipolar devem estar fora do episódio maníaco e hipomaníaco, certo? Ou depressivo também. Ou se a pessoa tem esquizofrenia, fora de um surto agudo, porque isso vai influenciar muito o teste. O segundo ponto, entrevistar clinicamente os pacientes e seus familiares. Muito cuidado também com a entrevista externa, que muitas vezes a entrevista com os familiares pode estar muito pode não ser tão boa, então, enfim, tenha cuidado com isso também. Então, é claro, deve-se deixar bem claro que o que se investiga é o perfil da pessoa, com suas características e modo de ser, sentir agir ao longo da vida como um todo e não do estado atual. É interessante que algumas pessoas falam que o teste psicológico, ele só faz o registro, uma fotografia do momento atual, não é algo duradouro. Algumas pessoas vão colocar aqui que já não é bem assim, né?
Em terceiro, é interessante avaliar a personalidade em diferentes fases da vida e verificar a estabilidade dos objetivos. Isso é muito bom. Faz um teste de personalidade a cada ano, enfim. Tem um espaço temporal, porque a gente sabe que a pessoa que está respondendo aquilo, ela está muito afetada ao momento. Interessante isso. E também, a gente tem que entender que uma avaliação psicológica, ela não é só aplicação de testes, ela é todo um conjunto. A avaliação psicológica não é testagem psicológica. Avaliação e teste são coisas diferentes. No teste, você está fazendo um teste de personalidade único. Na avaliação, é algo mais amplo. Então, tem entrevistas, tem, enfim, outros dados que você vai utilizar, várias entrevistas, vários testes, né? O chamada bateria de testes, então vários testes seguidos um do outro. Entendeu? Então, deve-se avaliar a personalidade por meio de entrevistas diretas com indivíduos de avaliação, bem como por meio de entrevistas cuidadosas com as pessoas que convivem. Porque tem muita aquela questão do insight também. A pessoa às vezes não se dá conta de alguns problemas que ela tem. Enfim, a avaliação clínica qualitativa de personalidade é realizada por meio da observação cuidadosa e prolongada do paciente. Você não resolve isso em uma sessão. Né? Entrevistas detalhadas com ele, relato minucioso de familiares conhecidos, investiga quais os traços são mais claramente presentes, pede para os familiares escreverem como ele é no dia a dia, como é o jeito dele, o seu estilo, seu modo de agir, reagir, sentir, atuar ao longo dos anos. Né? Muitas vezes a pessoa consegue ter uma diferença. Né? Investigar na história de vida do paciente, focando em padrões constantes de relacionamentos interpessoais, forma de sentir e reagir, enfim, algo bem completinho. Show? Bom, a gente vai pensar numa abordagem clínica, né? Rastreamento de possíveis transtornos de personalidade e identificação do perfil de personalidade. Bem interessante. Esse tópico 14 vai se dividir em dois. Então, perguntas gerais que você pode fazer na sua clínica para rastrear a personalidade e possível transtorno de personalidade, beleza? E no outro, a avaliação padronizada de personalidade por meio de testes psicométricos e testes projetivos. E aí a gente vai ter aí instrumentos com questões, instrumentos projetivos, enfim. Bem legal essa parte, né? Eu apliquei no meu estágio teste de personalidade, o BFP, e é muito legal. Eu apliquei em pessoas e tudo mais, é muito legal você conhecer a sua personalidade, ajudar a pessoa. Eu acho muito legal isso, sério, de verdade. Bom, quais perguntas você pode fazer? Bora lá então, deixa eu tomar uma água. Bora lá. Você pode começar, né? Falar assim, conte sobre sua infância e adolescência. Fale-me pensando em todo o seu passado e presente, sobre sua relação com seus pais, irmãos, professores e escola, né? Também você pode falar para se descrever a si mesmo. Então, como você se avalia, considerando tudo que aconteceu, né? Como as pessoas que convivem com você o descreveriam. Quais coisas chatas e desagradáveis acontecem com você, né? É quase uma entrevista de emprego. Mas é interessante. Pergunta também das amizades. Como são suas amizades, relacionamentos. Se você tem dificuldade com relacionamento amoroso. Tá vendo? Essas perguntas já te dão pistas de muitos transtornos, né? Que tipo de empregos, ocupações você já teve? Considerando todo o seu passado. Quando uma coisa que você quer muito não acontece, como é que você se reage a isso? Né? Quais são os seus principais pontos fortes, fracos? Aí você pode ver a questão da rejeição, tolerância à frustração, tudo mais. Beleza. Vamos falar agora, a gente falou do 14.1, certo? Vamos para a avaliação padronizada por meio de testes psicométricos e testes projetivos. A gente tem o BFP e o NELPI, né, que são testes de padronização, né, eu apliquei esse aqui, é bem legal. São instrumentos estruturados à personalidade, então são questões fechadas. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Você se considera, eu não sei se tem essa pergunta, né, mas é nesse estilo. Uma pergunta assim, você se considera uma pessoa sociável? Aí tem tipo assim, de 0 a 7. De 7, eu me considero muito sociável. De 0, eu não me considero nada sociável. Então são questões bem fechadas que você assinala, né? Desenvolvidos segundo parâmetros psicométricos muito rigorosos. É muito interessante as pesquisas como são feitas. Como que eles chegam à conclusão que ao fazer um teste de personalidade, eu de fato estou avaliando a personalidade. Isso é muito interessante. Psicometria pura, né? Apresenta, questão da metodologia, apresentar muita confiabilidade
de teste-reteste. Então, tem uma melhor consistência interna, probabilidades psicométricas muito bem averiguadas, né? São os preferidinhos para pesquisas e profissionais e por acadêmicos. E também na clínica, né? Também tem o teste projetivo, famoso Rorschach, HTP, enfim. E são muito criticados metodologicamente, tá? Porque, sei lá, a pessoa desenha tal coisa, a pessoa vê um desenho e descreve ele, é meio complicado, né? Então tem grandes problemas metodológicos. E é claro, tem muitos que são muito bem validados, lembrando, né? Sempre vendo SATEP se são validados e tudo mais, mas muitas pessoas criticam a metodologia desses testes mais projetivos. É interessante que ele serve para levantar hipóteses, ver o paciente de forma exploratória, né? Então o Dalgarrondo leva muito mais para esse lado. Eu coloquei a foto aí do Rorschach, e a foto, esse aqui é o Rorschach, bonito, né? Eu lembro que minha professora colocou na aula, eu falei, caramba, Rorschach é mó bonitão. Enfim, os testes projetivos. Ele precisa de uma certa cautela, né? Um poder crítico, senso crítico muito aberto. Quanto mais aberto o teste, mais experiência e conhecimento de habilidades clínicas deve ter o aplicador, tá? Para você acabar não chegando a conclusões precipitadas. Então, esse é um ponto muito interessante, ok? Para crianças, eu já apliquei um teste de personalidade para criança, bem interessante também. Ele é muito simples. Tipo assim, você gosta de brincar com os amigos? Aí tinha uma pergunta, sim ou não, sabe? Ele é muito assim, bem dicotômico, sim ou não, sim ou não. E tinha várias perguntas. Enfim, apesar de não ser possível ter o diagnóstico para uma criança, os critérios diagnósticos exigem que a pessoa seja adulto, tá? Porém, esses testes podem ser muito úteis clinicamente para avaliar aspectos da personalidade de uma criança. Então, existem sim testes de personalidade para crianças, né? Você vê ali. E aí, bem rapidamente, né? Seriam esses testes. Por exemplo, eu apliquei aqui, sempre vê, tá? No SATEP se tá de acordo. Eu apliquei nesse, o BFP, né? Que ele tem percussão de 40 a 50 minutos, né? É muito utilizado. Só precisa de papel e caneta da pessoa para responder, ou responder junto com o terapeuta, enfim. Tem também o inventário de 5 fatores, o IGTP, esses todos aqui, tudo mais. Caso vocês queiram conhecer. Tem aqui também, bom, esses aqui são os testes mais conhecidos, né? Tem o NEL-PIR, né? Teste inventário, revisar de personalidade, enfim. Caso vocês queiram conhecer aí, são todos nominhos, não vou ficar adentrando, falando cada um, senão vai ficar muito chato a aula. Tem os testes projetivos, que são muito conhecidos também, principalmente da nossa característica, muito de ser muito voltado para psicanálise, né? Tem o Rorschach, que são pranchas que você coloca. Tem o Zulliger também, que eu apliquei também já uma vez. Difícil de corrigir, meu Deus do céu. Que é tipo puxar, né? Você tem 3 cartões com a manchete e aí solicita que a pessoa descreva ali, diga com que aquela imagem parece, né? Então, o Zulliger é assim, que nem o Rorschach. Tem os testes de pirâmides coloridas, de Feister também, muito conhecido também. Tem o HTP, que é o famoso desenho da casa, árvore, pessoa. Clássico também, se você já... Provavelmente você teve avaliação psicológica, provavelmente você já viu um desses, né? Tem outros testes, né? Como o Cornell, teste de Cornell. São questões estruturadas para ver questões da personalidade, né? Enfim, tem um QAT também, avaliação psicológica tipológica. Questionário de avaliação tipológica, né? Teste das cores também. É bem legal. Teste das fábulas. Teste palográfico. Quem aqui nunca fez o teste palográfico lá, né? Pra tirar a carteira. Baseado na grafologia, né? A forma que o indivíduo escreve. A sua caligrafia também. Pois é. Enfim, tem muitos testes assim. E agora uma entrevista psiquiátrica padronizada para o diagnóstico e transtorno de personalidade para finalizar nossa aula. A gente tem, né, esse último slide aqui, esse SCID aqui, o famoso SCID, não sei se você conhece, que seria uma entrevista diagnóstica semi-estruturada para profissionais clínicos de pesquisa que abordam os transtornos de personalidade segundo o DSM. Lembrando que a gente está no DSM 5TR, né? Então, provavelmente vai sair o SCID aí, 5TR. Então, tem o SCID que são, tipo, ele pega o DSM-5
e transforma os critérios, sei lá, para cada transtorno em uma forma que você possa fazer essa entrevista na clínica, tá? Então, transforma tudo aquilo. Você pode fazer de forma manual também, né? Mas é interessante também ver como que a galerinha faz esse diagnóstico. Beleza. Você também tem esse que eu não conhecia, que é o International Personality Disorder Examination, né? Que é a da OMS também, para que vocês queiram conhecer. Ufa, gente, 1h25 de aula, né? Bastante coisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu tô meio cansado, assim, com a voz meio ruim, é porque realmente tô me recuperando ainda, né, de uma gripe. Enfim, gripe, resfriado, não sei o que é. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Lembrando que eu vou colocar lá no Telegram, né, um resumo mais escrito desse bloco bem grande, né? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Muito, muito obrigado de verdade para quem tá acompanhando até aqui. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.